Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Reinventar-se Podcast. Eu sei. Hoje a gente vai se aprofundar em um tema que eu tenho certeza que está na cabeça de muitos brasileiros. Sem dúvida. No mercado de trabalho. É. E a gente vai tentar desvendar esse enigma, né? Como é que o Brasil pode ter a menor taxa de desemprego da história? Pois é. Mas ao mesmo tempo, tanta gente está optando por ficar fora do mercado. Uma pergunta interessante, né? Realmente os dados da PNAD contínua do IBGE mostram um cenário animador, né? O desemprego caiu para 6% em outubro de 2024, um número bastante positivo, né? Mas o que chama atenção é baixa taxa de participação na força de trabalho. Então, é como se a gente tivesse um banquete farto, né? Mas com muitos convidados recusando o convite, né? Por que será que isso está acontecendo? Vamos mergulhar nos dados para entender melhor essa situação. Vamos. A PNAD contínua nos revela que entre 2019 e 2024, a queda na força de trabalho foi mais intensa entre as mulheres, os jovens e as pessoas com menos escolaridade. Caramba. E o mais intrigante é que quase 86% das pessoas que estão fora da força de trabalho declararam que não desejam retornar, mesmo que haja oferta de emprego. Nossa, interessante. Então isso realmente nos faz questionar, né? Será que o brasileiro está repensando o papel do trabalho na sua vida? Seria uma mudança cultural em curso. As pessoas buscando mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É possível, né? Priorizando o bem-estar em detrimento daquela busca incessante por trabalho. Sem dúvida, a pandemia pode ter acelerado essa mudança de valores, né? Levando as pessoas a reavaliarem suas prioridades. Mas a informalidade também é um fator a ser considerado. Mesmo com o crescimento do emprego formal, muitos brasileiros ainda optam pela informalidade, né? Buscando talvez uma alternativa mais flexível ou mais lucrativa em alguns casos. Entendi. E a PNAD contínua, ela dá pra gente um panorama interessante sobre essa dualidade, né? Sim. Entre emprego formal e informal. Exatamente. Os dados mostram que, embora o emprego formal tenha crescido consideravelmente nos últimos meses, o setor informal se expandiu num ritmo ainda mais acelerado. Mas mesmo esse crescimento da informalidade, o emprego formal ainda é a principal fonte de renda para a maioria dos brasileiros. Sim, sem dúvida. Os dados do IBGE apontam que o número de trabalhadores com carteira assinada aumentou 3,7% no último trimestre móvel. Legal. No entanto, o número de trabalhadores informais cresceu 4,6% no mesmo período. Então a gente pode dizer que o mercado de trabalho brasileiro está em expansão, né? Tanto no setor formal quanto no informal. Isso. Mas para quem está em busca de oportunidades, quais são os setores que estão impulsionando esse crescimento? Aí que entra a análise setorial, né? Que nos permite identificar as áreas com maior dinamismo e potencial de crescimento. Sim. E de acordo com a PNAD contínua, o setor que mais cresceu, em termos de ocupação, né? Entre 2012 e 2023, foi administração pública, educação, saúde e serviços sociais. Olha só. Um aumento impressionante de 27,1%. Nossa. É realmente impressionante a força do setor público, né? Na geração de empregos. O que será que está por trás desse crescimento? Diversos fatores podem ter contribuído para esse cenário, como investimentos em infraestrutura, políticas de ampliação do acesso a serviços públicos e a necessidade de atender a uma população em constante crescimento. Além disso, né, a estabilidade e os benefícios oferecidos pelo setor público são atrativos para muitos trabalhadores. Sem dúvida. E quais outros setores se destacam nesse panorama? O setor de comércio e reparação também apresentou um crescimento significativo, com alta de 11,3% no mesmo período. Olha só. Esse crescimento pode estar relacionado ao aumento do consumo das famílias e à retomada da economia após a pandemia. Faz sentido. E a agropecuária, o que os dados revelam sobre esse setor? A agropecuária, infelizmente, tem sofrido uma queda na ocupação. Mesmo? Uma redução de 20,3% entre 2012 e 2023. É uma notícia preocupante, né? Sim. Considerando a importância histórica da agropecuária para a economia brasileira, o que será que está por trás dessa queda? Fatores como a mecanização do campo, né? Que substitui a mão de obra humana por máquinas, a instabilidade climática e a falta de investimentos podem estar contribuindo para essa retração. Entendi.
É um cenário bem complexo, né? Com setores em expansão, outros em retração. E para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, a qualificação profissional se torna cada vez mais importante. Né? Com certeza. Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e tecnológico, a educação e a qualificação profissional são diferenciais importantes. É verdade. E a PNAD contínua nos traz dados interessantes sobre essa relação entre educação e trabalho, né? Mostrando que a população com ensino superior teve um maior crescimento na ocupação, enquanto a população com ensino fundamental incompleto teve uma queda. Ou seja, investir em educação é essencial para quem quer se destacar no mercado de trabalho. Sem dúvida. Mas a PNAD contínua também permite a gente analisar o mercado de trabalho a partir de outros recortes, né? Como gênero, raça e faixa etária. Exatamente. O que os dados revelam sobre esses recortes? Essa análise nos revela algumas disparidades importantes. Por exemplo, ao observarmos a população economicamente ativa por gênero, a gente nota que a taxa de participação das mulheres ainda é significativamente menor que a dos homens. É mesmo? E quais seriam os fatores que contribuem para essa disparidade? Diversos fatores podem estar em jogo, né? Como a persistência de estereótipos de gênero, a dificuldade de conciliar trabalho, responsabilidades familiares e a discriminação no ambiente de trabalho. Nossa, um desafio que precisa ser enfrentado, né? Para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho. Com certeza. E em relação à raça, o que os dados revelam? Infelizmente, a PNAD contínua também aponta para disparidades raciais no mercado de trabalho. A população negra e parda enfrenta maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho. E recebe, em média, salários mais baixos do que a população branca. É mais uma evidência da persistência do racismo estrutural, né? Infelizmente, sim. Na sociedade brasileira. Que se reflete nesse acesso desigual, né? Sim. Às oportunidades. E em relação à faixa etária? A PNAD contínua mostra que a população economicamente ativa, entre os jovens de 14 e 17 anos, teve uma queda significativa, né? Enquanto a faixa etária de 30 a 49 anos teve maior crescimento. Interessante observar essa diferença, né? Entre os jovens e essa faixa etária de 30 a 49 anos. O que está por trás dessa dinâmica? No caso dos jovens, a queda na participação na força de trabalho pode estar relacionada à maior dedicação aos estudos, a dificuldade de encontrar o primeiro emprego e a falta de experiência profissional. Então, já o crescimento da faixa etária de 30 a 49 anos pode estar ligado à experiência acumulada em estabilidade profissional e à busca por melhores salários. Faz sentido. E para a gente complementar a nossa análise do mercado de trabalho brasileiro, a gente vai recorrer também à síntese de indicadores sociais de 2024, elaborada pelo IBGE, que traz dados importantes sobre a renda do brasileiro. É verdade. O que a síntese nos revela? A síntese nos permite analisar a evolução da renda média, a distribuição de renda e a pobreza no Brasil, né? O que nos ajuda a ter um panorama mais completo das condições de vida da população. E o que os dados da síntese revelam sobre a renda média do brasileiro? A síntese de indicadores sociais mostra que o rendimento médio real de todos os trabalhos das pessoas ocupadas teve um crescimento de 12,3%. Olha só. Entre 2012 e 2023, passando de 89.696 para 100.690. É um aumento considerável, né? A gente pode dizer que a renda do brasileiro, em média, tem acompanhado o crescimento da economia. Sim. Podemos dizer que é uma correlação entre o crescimento econômico e a elevação da renda média. No entanto, é importante analisar essa evolução com cautela, né? Pois a média pode mascarar as desigualdades existentes entre diferentes grupos da população. Com certeza, com certeza. E a síntese, ela permite a gente aprofundar essa análise, né? Observando a renda média por setores da economia, por exemplo. O que a gente pode destacar nesse sentido? Em relação aos setores, o que chama atenção é o crescimento expressivo do rendimento médio real no setor de administração pública, educação, saúde e serviços sociais. Olha só.
com alta de 21,6%. Nossa. Entre 2012 e 2023. É mais um dado que reforça a força do setor público, né? No mercado de trabalho. Tanto na geração de empregos quanto na remuneração. Sem dúvida. O que pode explicar esse crescimento no setor público? Esse crescimento pode estar relacionado a fatores como a valorização dos servidores públicos, a criação de novos cargos e a implementação de planos de carreira. Entendi. E quais outros setores tiveram destaque em termos de remuneração? O setor da indústria também apresentou um bom desempenho, Legal. com alta de 6,7% no rendimento médio real no período. Já o setor de comércio e reparação teve um crescimento mais modesto de apenas 1,5%. É interessante notar essa diferença, né, entre os setores. O que explica essa disparidade na evolução da renda? As características de cada setor, né? Como o nível de qualificação exigido, a estrutura do mercado de trabalho e a capacidade de negociação dos trabalhadores. Entendi. E além da análise por setores, a síntese também nos permite observar a renda média por gênero. Efraça, o que os dados revelam? Ao analisarmos a renda média por gênero, nós observamos que em 2023, o rendimento médio real dos homens era de 3.271 $, enquanto das mulheres era de 2.568 $. Caramba! Uma diferença significativa de 683 $. É um dado que nos mostra que a desigualdade de gênero ainda é uma realidade no Brasil, né? Infelizmente, sim. Refletindo-se nessa disparidade salarial. E essa diferença pode ser explicada por diversos fatores, né? Sim. Como a discriminação no mercado de trabalho, a maior concentração de mulheres em setores com menor remuneração e a dupla jornada de trabalho, né? Que muitas mulheres enfrentam. Sem dúvida. E em relação à raça, o que os dados da síntese mostram? Em 2023, o rendimento médio real da população branca era de 3.887 naisas, enquanto da população preta ou parda era de 2.274 złotych. Nossa! Uma diferença ainda mais gritante, né? De 1.133 naisas. É um dado alarmante. A desigualdade racial no Brasil. Sim. Se manifesta de forma brutal nessa disparidade de renda, né? Sem dúvida. Essa desigualdade tem raízes históricas profundas relacionadas ao legado da escravidão e à persistência do racismo estrutural na sociedade brasileira. É fundamental que a gente intensifique o debate sobre a desigualdade racial no Brasil, né? Com certeza. E que políticas públicas eficazes sejam implementadas. Sem dúvida. E a síntese também nos traz dados relevantes sobre a informalidade, né? No mercado de trabalho. Um tema que a gente já abordou, mas o que os dados da síntese revelam sobre a evolução da informalidade? Taxa de informalidade, né? Que chegou a 28,6% em 2018, teve uma leve queda nos anos seguintes, mas voltou a subir em 2020, atingindo 33%. Nossa! Em 2023, a taxa de informalidade era de 21,3%, ainda um número bastante expressivo. É preocupante essa oscilação, né? Na taxa de informalidade. O que está por trás dessa dinâmica? As crises econômicas, a instabilidade política e a falta de políticas públicas eficazes de geração de empregos formais podem contribuir para o aumento da informalidade. E quais são os impactos da informalidade? Os trabalhadores informais enfrentam, né, precariedade nas condições de trabalho, baixos salários, falta de acesso à saúde e à previdência social para a economia, né? A informalidade representa perda de arrecadação de impostos, menor produtividade e dificuldade de planejamento. É um problema complexo que exige soluções abrangentes, né? Como a criação de um ambiente mais favorável aos negócios, simplificação da legislação trabalhista, investimento em qualificação profissional. Com certeza. A redução da informalidade é fundamental para a gente, né? Sem dúvida. Para o desenvolvimento econômico e social do país. E a síntese também nos traz dados relevantes sobre a utilização da força de trabalho. É verdade. Um indicador que vai além da taxa de desemprego, né? O que é a subutilização da força de trabalho? A subutilização da força de trabalho engloba não só os desempregados, mas também aqueles que trabalham menos horas do que gostariam, ou que estão em ocupações que não exigem toda a sua qualificação. Entendi.
E o que os dados revelam sobre a subutilização no Brasil? A taxa de subutilização, que era de 7% em 2012, teve um pico de 14% em 2021. Nossa. Em meio à pandemia. Em 2023, a taxa estava em 9,8%, indicando uma melhora, mas ainda representando um desafio para o país. Ou seja, mesmo com a queda da taxa de desemprego, a subutilização ainda é uma realidade para muitos brasileiros. O que reforça a importância de políticas públicas, né? Que estimulem a geração de empregos de qualidade. Valorizem a qualificação e ofereçam condições dignas de trabalho. Com certeza. A síntese também nos permite analisar um grupo específico da população, que são os jovens que não estudam e não estão ocupados. A chamada geração neném. O que os dados revelam sobre essa geração no Brasil? A taxa de jovens que não estudam e não estão ocupados, que era de 42,1% em 2012, teve um pico de 49,3% em 2023. Nossa, quase metade dos jovens brasileiros não estão estudando nem trabalhando. É um número alarmante. Quais seriam os fatores que contribuem para essa situação? Os fatores são diversos, complexos. E aí? A falta de acesso à educação de qualidade, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, a pobreza, a desigualdade social, a falta de perspectiva e a desilusão com o futuro. É um problema que exige uma abordagem multissetorial, né? Com investimentos em educação, qualificação, políticas de geração de emprego, combate à pobreza. Com certeza. E um olhar mais atento para as necessidades e aspirações dos jovens. Sem dúvida. E a síntese também nos traz dados relevantes sobre a distribuição de renda no Brasil. Verdade. Um tema crucial para a gente entender as desigualdades, né? Que permeiam o mercado de trabalho e a sociedade como um todo. Sim. O que os dados revelam sobre a distribuição de renda? O índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, né? Variou entre 0,571 em 2017 e 0,36 em 2022 e 2023. Indicando uma leve melhora na distribuição de renda nos últimos anos. Isso sugere que as políticas de combate à pobreza, né? E de redução da desigualdade, como o Bolsa Família, têm tido algum impacto positivo. Sim, os programas de transferência de renda têm contribuído para reduzir a pobreza e melhorar a distribuição de renda no país. No entanto, o Brasil ainda está entre os países mais desiguais do mundo, né? O que exige a continuidade e a ampliação dos esforços. Sim. E a síntese também nos permite analisar a pobreza no Brasil, né? Utilizando a linha de pobreza do Banco Mundial. O que os dados revelam sobre a pobreza? A linha de pobreza do Banco Mundial, que considera a renda per capita, né, nos permite ter uma medida da proporção da população que vive em situação de pobreza extrema e pobreza. A taxa de pobreza extrema, que era de 6,6% em 2012, caiu para 4,4% em 2023. Olha só. A taxa de pobreza, que era de 34,7% em 2012, caiu para 27,4% em 2023. São quedas significativas. A gente pode ver que o Brasil tem avançado na luta contra a pobreza. Sim, os dados mostram que o Brasil tem conseguido reduzir a pobreza nos últimos anos. Mas é importante ressaltar que a pobreza ainda é uma realidade para milhões de brasileiros. Verdade. E que os esforços para erradicar a pobreza devem ser constantes e abrangentes. Com certeza. E a síntese também analisa a pobreza por região, né? Revelando as disparidades regionais no Brasil. É verdade, as disparidades regionais são marcantes. Com a região Nordeste concentrando a maior proporção de pessoas em situação de pobreza. E o que os dados revelam sobre a pobreza nas diferentes regiões? Em 2023, a taxa de pobreza extrema era de 6% na região Norte, 9,1% na região Nordeste, 2,5% na região Sudeste, 1,7% na região Sul e 1,8% na região Centro-Oeste. Ou seja, a pobreza extrema é mais acentuada nas regiões Norte e Nordeste. Sim. O que reforça a necessidade de políticas públicas direcionadas, né? A essas regiões. É verdade. Levando em consideração as suas especificidades. As políticas de combate à pobresa devem ser regionalizadas. Considerando as particularidades de cada região para que sejam mais efetivas.
E a síntese também permite a gente analisar o perfil da população pobre, né? O que os dados revelam. A população pobre no Brasil é composta majoritariamente por mulheres, negros e pardos, pessoas com baixa escolaridade e moradores de áreas rurais. É um retrato da desigualdade social no Brasil, né? Que se manifesta em diferentes dimensões. Gênero, raça, educação e localização geográfica. É verdade. A superação da pobreza exige um esforço de toda a sociedade, né? Com políticas eficazes e a promoção da igualdade de oportunidades. Sem dúvida. A síntese também nos traz dados relevantes sobre a educação no Brasil. É verdade. Um fator fundamental para o desenvolvimento, né? Social e econômico. Sim. E que impacta diretamente no mercado de trabalho. Sem dúvida. A educação é a base, né? Para a formação de cidadãos conscientes e para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. É verdade. E o que os dados revelam sobre a educação no Brasil? A taxa de analfabetismo no Brasil tem diminuído ao longo dos anos. Mas ainda é um problema, principalmente entre a população mais velha e entre os mais pobres. Sim. Em 2023, a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais era de 5,4%. Representando uma queda de 0,7 ponto percentual em relação a 2019. É um avanço, né? Mas ainda há muito a ser feito, né? Para erradicar o analfabetismo. Sim. E a síntese também mostra que a desigualdade, né? Se manifesta na educação. Sim, a taxa de analfabetismo é muito maior. Sim. Entre a população com menor renda e entre os moradores de áreas rurais. Evidenciando que a pobreza e a localização geográfica, né, limitam o acesso à educação. É verdade. Perpetuando o ciclo da desigualdade. É fundamental garantir o acesso à educação de qualidade para todos, né? Com certeza. Independente da sua condição socioeconômica ou da localização. Sem dúvida. E além da taxa de analfabetismo, a síntese também analisa a frequência escolar, né, no Brasil. A frequência escolar é um indicador importante para avaliar o acesso à educação e o desempenho do sistema educacional. Em 2023, a taxa de frequência escolar líquida para pessoas entre 6 e 14 anos era de 95,3%. É um número positivo, né? Que indica que a maioria das crianças e adolescentes brasileiros estão na escola. Sim. No entanto, ainda há uma parcela da população nessa faixa etária, né? Que está fora da escola. E a síntese mostra que a desigualdade social também se manifesta na frequência escolar. A taxa de frequência escolar líquida é menor entre a população com menor renda, entre os negros e pardos e entre os moradores de áreas rurais. Ou seja, mais uma vez, né? A pobreza, a raça, a localização geográfica, né, se mostram como barreiras para o acesso à educação. É verdade. É fundamental a gente investir em políticas, né? Que garantam essa igualdade de oportunidades. Com certeza. Na educação. Sem dúvida. Para que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, né? Desde a infância até a vida adulta. Concordo plenamente. Investir na educação é investir no presente e no futuro do Brasil. É verdade. E a educação de qualidade é um direito de todos, né? Sem dúvida. E para finalizarmos a nossa análise da síntese de indicadores sociais, vamos abordar o tema da saúde no Brasil. Que, assim como a educação, né, é um fator crucial para o desenvolvimento social e econômico do país. Sim. E que impacta diretamente na qualidade de vida da população. Sem dúvida. E na sua capacidade de inserção no mercado de trabalho. É verdade, a saúde é um direito fundamental de todo cidadão e um indicador importante do desenvolvimento social. Sem dúvida. De um país. E o que os dados revelam sobre a saúde no Brasil? A síntese de indicadores sociais nos mostra que a expectativa de vida no Brasil tem aumentado ao longo dos anos. Mas a pandemia de Covid-19 teve um impacto negativo nesse indicador. Em 2023, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 76,4 anos. Representando uma recuperação em relação aos anos de 2020 e 2021, quando a expectativa de vida caiu devido à pandemia. É um sinal de que a gente está se recuperando, né? Dos impactos da pandemia. Sim. Mas ainda há desafios a serem superados, né? Na área da saúde. Sim. E a síntese também mostra, né,
que a desigualdade social se manifesta na saúde, né? Sim, a expectativa de vida é menor entre a população com menor renda, entre os negros e pardos, e entre os moradores de áreas rurais. Evidenciando que a pobreza, a raça e a localização geográfica, né? Sim. Influenciam diretamente na saúde da população, limitando o acesso a serviços de saúde de qualidade. É fundamental que as políticas de saúde levem em consideração essas desigualdades, né? Com certeza. E promovam a equidade no acesso, né? Sem dúvida. Aos serviços de saúde. Para todos. Independente da sua origem, né? Sim. Cor, gênero ou classe social. É verdade. E, além da expectativa de vida, a síntese também analisa as principais causas de morte no Brasil, que os dados revelam. As doenças do aparelho circulatório, como doenças cardíacas e derrames, né? São as principais causas de morte no Brasil, seguidas pelas neoplasias, né? Ou câncer, e pelas causas externas, como acidentes de trânsito e homicídios. É um dado preocupante, né? Que mostra a importância da prevenção, né? E do tratamento de doenças crônicas, né? Como as doenças cardíacas e a promoção da segurança pública, né? Sim. Para reduzir as mortes por causas externas. Com certeza. E a síntese também mostra que as causas de morte variam de acordo com a faixa etária e com gênero. As doenças do aparelho circulatório são mais comuns entre a população mais velha, enquanto as causas externas são mais frequentes entre os jovens, principalmente entre os homens jovens. Ou seja, as políticas de saúde devem ser direcionadas, né? A cada grupo, né? Levando em consideração as suas necessidades. As políticas de saúde devem ser abrangentes, né? E levar em consideração as diferentes realidades, né? Da população brasileira. Para serem mais eficazes na promoção da saúde e do bem-estar. Sem dúvida. E a síntese também analisa a questão do acesso aos serviços de saúde no Brasil. Um tema crucial, né? Para a gente garantir o direito à saúde. É verdade. O que os dados revelam? O Brasil tem um sistema de saúde universal, né? Sim. O Sistema Único de Saúde, o SUS, que garante o acesso gratuito à saúde para todos os brasileiros. No entanto, o SUS enfrenta desafios como a falta de recursos, a desigualdade na distribuição de serviços e a longa fila de espera. É fundamental fortalecer o SUS, né? Garantir mais recursos, melhorar a gestão e ampliar o acesso aos serviços, né? Sem dúvida. Em todo o país. Para que todos os brasileiros tenham acesso a sistema público, gratuito e de qualidade. Concordo plenamente. O SUS é um patrimônio, né, do povo brasileiro e deve ser valorizado e fortalecido. Sem dúvida. E a síntese também mostra que a cobertura de planos de saúde no Brasil ainda é desigual, né? Sim. Concentrando-se entre a população de maior renda. Em 2023, cerca de 30% da população brasileira tinha algum tipo de plano de saúde. O que significa que a maioria da população depende do SUS, né, para ter acesso. Exatamente. Reforçando a importância de fortalecer o sistema público. A síntese também analisa a infraestrutura de saúde, né, no Brasil, que é fundamental para garantir a qualidade dos serviços, né, e o acesso da população aos cuidados. Sem dúvida. O que os dados revelam? O Brasil tem uma rede de hospitais e unidades de saúde distribuída por todo o país. Sim. Mas há desigualdades regionais na oferta de serviços, né? E a infraestrutura, né? Muitas vezes é precária, com falta de equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde. É fundamental a gente investir, né, na infraestrutura, ampliando a oferta de serviços, modernizando os equipamentos, qualificando os profissionais, né? Sem dúvida. Para garantir o acesso à saúde de qualidade para todos, né? Em todas as regiões. Com certeza. Investir em saúde é investir no desenvolvimento social e econômico do país. Sem dúvida. E a síntese também aborda a questão da segurança alimentar no Brasil. Um tema que está ligado, né? Sim. Pobreza. A desigualdade e a saúde da população. É verdade. A segurança alimentar é o direito de todos, né? Que terem acesso a alimentos suficientes, de qualidade, em quantidade adequada, né? Uma vida saudável. Sem dúvida. O que os dados revelam sobre a segurança alimentar no Brasil? O Brasil
tem avançado em luta contra a fome, né? Sim. Nos últimos anos. Mas a insegurança alimentar ainda é um problema. Principalmente entre a população com menor renda. Sim. Em 2023, cerca de 25% da população brasileira. Caramba! Vivia em situação de insegurança alimentar. Nossa! Ou seja, não tinha acesso regular a alimentos em quantidade, qualidade suficientes. É um dado preocupante, né? Que mostra pra gente a necessidade de fortalecer as políticas, né? De combate à fome e à pobreza. Sim. Para garantir o direito à alimentação adequada para todos. Com certeza. O combate à fome e à insegurança alimentar é fundamental pra gente garantir a dignidade humana, né? Sem dúvida. E o desenvolvimento social do país. É verdade. E a síntese também nos traz um capítulo inovador que analisa as condições de vida segundo estratos geográficos. Sim. Utilizando um novo recorte geográfico com 146 estratos de municípios para analisar as desigualdades, né? Sim. De forma mais granular. É verdade. Indo além da divisão por estados e regiões. É uma iniciativa interessante, né? E o que os dados revelam sobre as desigualdades a partir desse novo recorte? Os dados mostram que as desigualdades sociais no Brasil se manifestam de forma intensa, né? Sim. Em diferentes escalas geográficas, com disparidades significativas entre os estratos de municípios, em indicadores como renda, pobreza, educação e saúde. Ou seja, as políticas públicas devem levar em consideração essas disparidades, né? Locais, né? É verdade. Para serem mais efetivas. As políticas públicas devem ser territorializadas, né? Levando em consideração as especificidades de cada localidade. Sem dúvida. E a síntese também nos traz dados sobre as condições de moradia no Brasil. Um tema que impacta diretamente na qualidade de vida, né, da população. Sem dúvida, as condições de moradia são um indicador importante da qualidade de vida, né? E do desenvolvimento social. É verdade. O que os dados revelam sobre as condições de moradia no Brasil? No Brasil, tem avançado na ampliação do acesso à moradia, mas o déficit habitacional ainda é um problema, principalmente entre a população com menor renda. Sim. Em 2023, o déficit habitacional no Brasil era de cerca de 5 milhões de moradias. Nossa, é um número que representa um grande desafio, né? Para o país. A falta de moradia adequada, né? Impacta diretamente na qualidade de vida das famílias, né? Sim. Expondo-os a riscos à saúde, à segurança e à dignidade. É verdade. E a síntese também mostra que a desigualdade se manifesta nas condições de moradia. A população com menor renda vive em moradias mais precárias. Sim. Né? Sim. Com falta de saneamento básico, infraestrutura e segurança. Ou seja, mais uma vez, a pobreza se mostra como um fator determinante, né? É verdade. Para a precariedade das condições de vida. Sim. Fundamental a gente investir em políticas de habitação, né? Que garantam acesso à moradia digna para toda a população. Sem dúvida. Principalmente para as famílias de baixa renda. Concordo plenamente. O direito à moradia digna é um direito fundamental. Sim. E o investimento em habitação social é um investimento no desenvolvimento social do país. Sem dúvida. E para a gente finalizar a análise da síntese de indicadores sociais, a gente vai abordar o tema do saneamento básico no Brasil. Serviço essencial, né? Sim. Para garantir a saúde da população, a qualidade ambiental e o desenvolvimento social. É verdade. E o que os dados revelam sobre o saneamento básico no Brasil? O Brasil tem avançado na ampliação do acesso ao saneamento básico nos últimos anos, mas ainda há muito a ser feito. Em 2023, cerca de 85% da população brasileira tinha acesso à água tratada, 65% à coleta de esgoto e 50% do tratamento de esgoto. Ou seja, ainda é uma parcela significativa, né, da população brasileira sem acesso a serviços básicos de saneamento, o que representa o risco para a saúde pública e para a qualidade ambiental. É verdade. É fundamental investir na universalização do acesso ao saneamento. Garantir que todos os brasileiros tenham acesso, né, à água tratada, coleta e tratamento de esgoto. Sem dúvida. Para que a gente possa construir um país mais justo, saudável e sustentável. Com certeza. Concordo plenamente.
E agora, para a gente aprofundar a nossa análise do mercado de trabalho brasileiro, a gente vai recorrer ao estudo Mercado de Trabalho Brasileiro, Current Panorama, publicado pela Carta de Conjuntura, que nos oferece um panorama detalhado da situação atual do mercado, com foco na taxa de desemprego, na participação na força de trabalho e nos setores que estão impulsionando a geração de empregos. É verdade. O que esse estudo nos revela? Esse estudo que utiliza dados da PNAD contínua confirma a queda na taxa de desemprego, que atingiu 6% em outubro de 2024. Sim. O menor patamar histórico. No entanto, o estudo também alerta, né, da baixa participação na força de trabalho, um fenômeno que pode estar relacionado a fatores como a mudança de valores, o aumento da informalidade e a desmotivação de alguns grupos em retornar ao mercado de trabalho. Realmente um cenário complexo, né, com aspectos positivos e desafios. E o estudo da Carta de Conjuntura, eles se aprofunda na análise setorial. Quais setores destacam na geração de empregos? O estudo confirma o que a gente já havia observado na síntese de indicadores sociais. O setor de administração pública, educação, saúde e serviços sociais continua sendo o principal motor da geração de empregos. No acumulado do ano até outubro de 2024, esse setor foi responsável por mais de 40% das novas vagas criadas com carteira assinada. É impressionante a força do setor público, né? Na geração de empregos. Sim. O que explica esse fenômeno? A estabilidade, o bom nível de remuneração e os benefícios oferecidos pelo setor público, né? Sim. São atrativos para muitos trabalhadores. Além disso, o crescimento da demanda por serviços públicos em áreas como saúde e educação também impulsiona a contratação de novos servidores. Entendi. E quais outros setores que se destacaram na geração de empregos? O setor de comércio e reparação também tem apresentado um bom desempenho, impulsionado pelo aumento do consumo das famílias. Já a indústria tem se recuperado lentamente, né? Após um período de crise, gerando um número menor de vagas em comparação aos outros setores. Entendi. E a agropecuária continua em declínio. Sim, a agropecuária segue perdendo espaço na geração de empregos. Esse setor tem sido impactado pela mecanização do campo, que substitui a mão de obra por máquinas e pela falta de investimentos. É uma pena ver a agropecuária em declínio, né? Considerando a importância histórica dela. O estudo da Carta de Conjuntura, ele analisa o mercado de trabalho sob a perspectiva de gênero e raça. Sim, o estudo aprofunda a análise da PNAD contínua. E confirma as disparidades que já havíamos identificado. As mulheres e os negros continuam enfrentando maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho e recebem salários mais baixos do que os homens e os brancos. É mais uma evidência da persistência da desigualdade de gênero e raça no Brasil, algo que realmente precisamos combater como sociedade. Mas, voltando ao estudo da Carta de Conjuntura, ele aponta para alguma tendência futura no mercado de trabalho. O que podemos esperar para os próximos anos? O estudo destaca a importância da qualificação profissional como um fator cada vez mais determinante para o sucesso no mercado de trabalho. As empresas buscam cada vez mais trabalhadores com habilidades específicas e conhecimento técnico. Ou seja, investir em educação e qualificação profissional se torna cada vez mais crucial para quem busca boas oportunidades no mercado de trabalho. É como se a educação fosse o passaporte para um futuro profissional mais promissor. Mas, e para quem já está no mercado e busca se reinventar profissionalmente, o que o estudo recomenda? O estudo sugere que os trabalhadores estejam atentos às novas tecnologias e às demandas do mercado, buscando cursos de aperfeiçoamento e se adaptando às mudanças. Afinal, vivemos em um mundo em constante transformação, e a flexibilidade e a capacidade de adaptação são essenciais para o sucesso profissional. É como diz o ditado, a única constante é a mudança. E por falar em adaptação e reinvenção, um dos pilares para se destacar no mercado de trabalho é a educação. Um tema que já tocamos anteriormente, mas que merece ser aprofundado. O Brasil tem realmente avançado na área da educação.
Sim, o Brasil tem feito progressos significativos na área da educação nas últimas décadas, com a ampliação do acesso ao ensino básico e a redução das taxas de analfabetismo. No entanto, ainda há muitos desafios a serem superados, como a melhoria da qualidade do ensino, a redução da evasão escolar e a garantia de igualdade no acesso à educação para todos os brasileiros. É como construir uma casa. Já temos a fundação, mas ainda precisamos fortalecer as paredes, colocar o telhado e caprichar no acabamento. Quais seriam os principais obstáculos para que a educação brasileira dê esse salto de qualidade? A falta de investimento público suficiente, a desvalorização dos professores, a infraestrutura precária de muitas escolas e a falta de políticas públicas eficazes que atendam às necessidades específicas de cada região e cada comunidade são alguns dos obstáculos que precisam ser superados. Investir na educação é investir no futuro do país. É preciso que a educação seja uma prioridade para os governantes e para a sociedade como um todo. Afinal, um país com uma educação de qualidade tem mais chances de prosperar economicamente, reduzir as desigualdades sociais e garantir uma vida melhor para todos os seus cidadãos. Concordo plenamente. Um país que investe em educação investe no seu próprio desenvolvimento. E falando em desenvolvimento, outro tema crucial para o Brasil é a saúde, que também impacta diretamente na qualidade de vida da população e no mercado de trabalho. A síntese de indicadores sociais de 2024 nos forneceu um panorama geral da saúde no Brasil, mas podemos complementar essa análise com o estudo Condições de Saúde no Brasil, uma análise da evolução recente, publicado pela Carta de Conjuntura, que se aprofunda na análise de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. É sempre bom ter diferentes perspectivas sobre um tema tão importante como a saúde. O que esse estudo nos revela de mais importante sobre a saúde dos brasileiros? O estudo confirma que as doenças do aparelho circulatório, como doenças cardíacas e derrames, continuam sendo as principais causas de morte no Brasil, seguidas pelo câncer e pelas causas externas, como acidentes e violência. Esse é um padrão que se repete em diversos países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. As doenças crônicas não transmissíveis se tornaram um desafio global para a saúde pública. É como se a humanidade estivesse enfrentando um novo tipo de inimigo, um inimigo silencioso e persistente, as doenças crônicas. E o estudo da Carta de Conjuntura aponta para alguma estratégia para combater esse inimigo. O estudo destaca a importância da prevenção e do controle dos fatores de risco para essas doenças, como o tabagismo, a má alimentação, o sedentarismo e o consumo excessivo de álcool. Adotar hábitos de vida saudáveis é fundamental para prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas e garantir uma vida mais longa e com mais qualidade. Ou seja, pequenas mudanças no dia a dia podem ter um grande impacto na nossa saúde a longo prazo. Como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. Mas e a expectativa de vida no Brasil? Como anda? O estudo mostra que a expectativa de vida ao nascer no Brasil tem aumentado nas últimas décadas, mas a pandemia de Covid-19 causou uma queda nesse indicador em 2020 e 2021. Felizmente, a expectativa de vida voltou a crescer em 2022 e 2023, indicando uma recuperação após o impacto da pandemia. É um alívio saber que estamos nos recuperando dos efeitos da pandemia. Mas, voltando ao estudo, ele faz alguma análise sobre a infraestrutura de saúde no Brasil, um tema que sempre gera debate. Sim, o estudo destaca a importância do Sistema Único de Saúde, SUS, que garante acesso gratuito à saúde para todos os brasileiros. No entanto, o estudo também aponta para os desafios enfrentados pelo SUS, como a falta de recursos suficientes, a desigualdade na distribuição de serviços e as longas filas de espera. Fortalecer o SUS é essencial para garantir o acesso universal à saúde de qualidade para todos os brasileiros. É preciso garantir que o SUS tenha recursos suficientes para atender a demanda da população, que os serviços sejam distribuídos de forma mais justa e que as filas de espera sejam reduzidas. Afinal, a saúde é um direito de todos e não um privilégio de poucos. Concordo plenamente. O estudo da Carta de Conjuntura também aborda a questão dos planos de saúde, mostrando que a cobertura de planos de saúde no Brasil tem se mantido relativamente estável nos últimos anos, concentrando-se principalmente entre a população com maior renda. Ou seja, a maioria da população brasileira depende do SUS para ter acesso à saúde, o que reforça ainda mais a necessidade de investir no sistema público de saúde e garantir que ele seja capaz de atender às necessidades de todos os brasileiros. Exatamente. E para finalizarmos a nossa análise sobre a saúde no Brasil, vamos abordar um tema que tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos: a saúde mental. A saúde mental é um componente essencial da saúde integral e tem sido impactada por diversos fatores, como estresse, ansiedade, depressão e o uso de substâncias psicoativas. E o Brasil tem políticas públicas voltadas para a saúde mental. Sim, o Brasil conta com a Política Nacional de Saúde Mental, que visa ampliar o acesso aos serviços de saúde mental, promover a inclusão social das pessoas com transtornos mentais e combater o estigma e a discriminação.
É fundamental que a saúde mental seja tratada com a mesma importância que a saúde física e que as pessoas tenham acesso a tratamento e apoio quando necessário, sem medo de serem julgadas ou discriminadas. A saúde mental é essencial para o bem-estar individual e para o desenvolvimento social do país. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. E com essa análise da saúde mental, encerramos nosso mergulho nos temas da educação e da saúde, 2 pilares fundamentais para o desenvolvimento humano e social do Brasil. De fato, a educação e a saúde são investimentos essenciais para o futuro do Brasil. Garantindo o acesso à educação de qualidade e à saúde para todos os cidadãos, o país terá mais chances de prosperar e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Mas, para que o Brasil prospere e se desenvolva plenamente, precisamos abordar outro tema crucial: a segurança pública, que impacta diretamente na qualidade de vida da população brasileira e na capacidade do país de atrair investimentos e gerar empregos. Afinal, quem vai querer investir em um país onde a violência impera? A segurança pública é um tema complexo que envolve diversos fatores, como a violência, o crime organizado, a atuação das forças policiais e o sistema penitenciário. E o Brasil tem enfrentado desafios significativos na área da segurança pública, com altos índices de criminalidade que afetam a vida de milhões de brasileiros, gerando medo, insegurança e perdas irreparáveis. A violência é uma ferida aberta na sociedade brasileira, uma ferida que precisa ser curada com urgência. Mas quais são as raízes dessa violência? O que alimenta esse ciclo de medo e insegurança? As causas da violência são múltiplas e complexas, incluindo fatores como a desigualdade social, a pobreza, a falta de oportunidades, o desemprego, o tráfico de drogas, a cultura da violência e a ineficiência do sistema de justiça criminal. É um problema multifacetado que exige uma abordagem multissetorial. É como um quebra-cabeça com muitas peças. E encontrar a solução exige que todas as peças se encaixem perfeitamente. Mas que peças são essas? Quais são as estratégias para combater a violência e construir um Brasil mais seguro? É preciso investir em políticas sociais de combate à pobreza e à desigualdade, fortalecer as instituições de segurança pública, garantir que as leis sejam cumpridas de forma justa e eficaz, promover a cultura de paz e o diálogo entre os diferentes setores da sociedade. A segurança pública é um direito fundamental de todos os cidadãos, e a sua garantia é essencial para o desenvolvimento social e econômico do país. E para complementarmos a nossa análise da segurança pública no Brasil, vamos recorrer ao estudo Panorama da Violência no Brasil, uma análise dos dados de 2023, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que utiliza dados oficiais de diversas fontes para nos apresentar um panorama completo da violência no Brasil. Esse estudo nos fornece informações detalhadas sobre os diferentes tipos de crime, as vítimas, a atuação das forças policiais e o sistema penitenciário, o que nos permite entender melhor a complexidade da violência no Brasil e buscar soluções mais eficazes. É como ter um mapa detalhado de um território complexo, o que nos ajuda a navegar por esse território com mais segurança e a encontrar os caminhos para a paz e a justiça. E o que esse mapa nos revela? O que esse estudo nos mostra de mais importante sobre a violência no Brasil. O estudo revela que o número de homicídios no Brasil teve uma leve queda em 2023, mas o país ainda registra um dos maiores índices de homicídios do mundo, o que coloca o Brasil em uma posição crítica no cenário global da violência. É um dado alarmante, que nos mostra que ainda temos um longo caminho a percorrer na luta contra a violência. Mas o estudo se aprofunda na análise dos diferentes tipos de homicídio. Sim, o estudo faz uma distinção entre homicídios dolosos, que são aqueles cometidos com intenção de matar, e homicídios culposos, que são aqueles cometidos sem intenção, mas por negligência, imprudência ou imperícia. E os dados mostram que os homicídios dolosos são a grande maioria dos casos, representando mais de 90% do total de homicídios registrados no país, o que indica a alta intencionalidade na violência letal no Brasil. É um dado que nos faz refletir sobre as raízes da violência e a necessidade de fortalecer as políticas públicas de prevenção da violência, especialmente entre os jovens. Mas o estudo também analisa o perfil das vítimas de homicídio. Sim, os dados mostram que os jovens, negros e moradores de áreas periféricas são as principais vítimas de homicídios no Brasil, o que evidencia a desigualdade social e racial que se manifesta de forma brutal na violência letal no país. É como se a violência escolhesse suas vítimas com base na cor da pele, na idade e no endereço, o que reforça a necessidade de políticas públicas que promovam a inclusão social, a igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade. Mas o estudo também faz alguma análise sobre a atuação das forças policiais no Brasil, um tema que sempre gera polêmica. Sim, o estudo analisa o número de mortes decorrentes de intervenção policial, um indicador importante para avaliar o uso da força letal pelas polícias, e os dados mostram que o número de mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil é um dos mais altos do mundo, o que levanta questões importantes sobre o uso excessivo da força pelas polícias. É um tema que exige um debate amplo, transparente e democrático sobre a atuação das forças policiais, a necessidade de treinamento e qualificação dos policiais, a importância do controle externo da atividade policial
e a busca por soluções que garantam a segurança pública sem violar os direitos humanos. Afinal, a segurança pública deve proteger os cidadãos e não ameaçá-los. Concordo plenamente. A segurança pública é um tema que exige a participação de toda a sociedade na busca por soluções que garantam a paz, a justiça e a segurança para todos os cidadãos, com respeito à lei, aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana. E com essa análise da segurança pública, finalizamos o nosso mergulho profundo no mercado de trabalho brasileiro e nos temas que o cercam, como a educação, a saúde e a segurança pública. Esses temas, embora complexos e desafiadores, são fundamentais para a construção de um Brasil mais justo, desenvolvido e com melhor qualidade de vida para todos. De fato, os desafios que o Brasil enfrenta são grandes, mas também são grandes as oportunidades de construir um país mais justo, desenvolvido e com melhor qualidade de vida para todos. Um país onde todos tenham a chance de realizar seus sonhos e viver com dignidade e segurança. É verdade, os desafios são grandes, mas não podemos perder a esperança e a vontade de lutar por um futuro melhor para o Brasil. Mas voltando ao tema central do nosso mergulho profundo de hoje, o mercado de trabalho brasileiro, diante de tantas variáveis em jogo, o que podemos esperar para o futuro? O que o futuro reserva para o mercado de trabalho do Brasil? Será que veremos uma reversão da baixa participação na força de trabalho? A informalidade continuará crescendo. Quais serão as profissões do futuro? São perguntas complexas que desafiam qualquer especialista. O futuro é um território incerto, mas podemos usar o conhecimento e a análise crítica como bússolas para navegar por esse território. O futuro do trabalho no Brasil dependerá de uma série de fatores, como o crescimento econômico, as políticas públicas implementadas, o avanço tecnológico e as mudanças culturais. As previsões são difíceis, mas podemos olhar para as tendências atuais e tentar imaginar os possíveis cenários. É como tentar prever o tempo. Podemos usar os dados e as tecnologias disponíveis para fazer previsões, mas o futuro sempre nos reserva surpresas. Mas de qualquer forma, é importante estarmos preparados para os desafios e as oportunidades que o futuro nos reserva. E falando em preparação, diante de um mercado de trabalho em constante transformação, quais as principais dicas para quem busca sucesso profissional? A capacidade de adaptação, investimento em educação continuada e desenvolvimento de habilidades socioemocionais serão cada vez mais importantes para o sucesso profissional em um mundo em constante transformação. A tecnologia avança rapidamente, novas profissões surgem, outras se tornam obsoletas. É preciso estar atento a essas mudanças, buscar novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades e estar disposto a se reinventar constantemente. Ou seja, a chave para sucesso no mercado de trabalho do futuro é a flexibilidade, a busca constante por aprendizado e a capacidade de se adaptar às mudanças. É como surfar em uma onda gigante. É preciso ter equilíbrio, agilidade e coragem para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades. E assim, encerramos o nosso mergulho profundo no mercado de trabalho brasileiro, com a certeza de que trouxemos informações relevantes e insights instigantes para você, nosso ouvinte. Esperamos que este episódio tenha contribuído para a sua jornada profissional, para que você possa se reinventar e construir o futuro que deseja. E lembre-se, o futuro é construído a cada dia, com as escolhas que fazemos, com os esforços que dedicamos e com a esperança que cultivamos em nossos corações. Invista em você, acredite no seu potencial e nunca desista dos seus sonhos. E nós, do Reinventar-te Podcast, estaremos aqui para te acompanhar nessa jornada, trazendo informações, análises e inspiração para você se reinventar e construir o futuro que você deseja. Continue nos acompanhando. Até a próxima.